Oi, eu sou a Mari do canal Linha na Agulha e mais uma vez em parceria com a Mold-Me, nesse vídeo eu vou te ensinar a traçar o molde base de manga tamanho 40 dentro da plataforma da Mold-Me. Aqui embaixo na descrição você encontra um link para receber as minhas 3 apostilas de modelagem base e conseguir seguir o passo a passo para qualquer tamanho, inclusive sob medida. Não deixa de conferir e bora pro vídeo! Para começar um molde novo, mais uma vez eu vou clicar aqui em Novo Molde. Em nome, eu vou escrever Molde Base de Manga. Largura e altura da impressão, eu vou colocar a medida sugerida, que é de 100 centímetros. Essa vai ser a medida da área branca, que representa o nosso papel, e pode ser alterada depois. Agora é só clicar em Criar Molde. Abriu aqui o Estúdio de Modelagem. Para traçar o diagrama da base de manga, vou começar fazendo um retângulo. Com a ferramenta retângulo selecionada, eu dou um clique em qualquer parte da área branca e defino aqui no painel da direita as medidas necessárias. Para o tamanho 40, a largura é de 15,5 centímetros e a altura de 17 centímetros. A partir desse canto, eu vou marcar um ponto para baixo com a medida de 6,66 centímetros. Então, é só selecionar a ferramenta Marcar Ponto, clicar no ponto de referência e definir aqui no painel da direita a largura no zero, para que o ponto desça esquadrado, e a altura na medida de 6,66. Definido aqui, agora é só eu vir com o mouse mais ou menos na direção e dar um clique. Agora, desse novo ponto para baixo, eu vou marcar a medida do ponto anterior menos 1 centímetro. Então, é só clicar no ponto de referência e definir aqui no painel novamente a largura 0 e a altura 5,66 centímetros. Depois, dar um clique no desenho. Agora que eu já marquei esses dois pontos, eu posso esquadrar as retas. Você pode fazer isso de duas formas. Aqui, com a ferramenta linha, você pode dar um clique no ponto e definir a altura como 0, para que a linha sempre fique na horizontal. Ou então, deixar pressionada a tecla Shift do teclado e arrastar o mouse até a linha lateral do retângulo. No caso de deixar pressionado o Shift, o sistema vai travando a direção da linha em ângulos de 45 graus. Então, vindo mais ou menos na horizontal, você consegue deixar esquadrado, e chegando na lateral do retângulo é só dar um clique. Vou fazer o mesmo com o ponto de baixo. Então, aqui nós já temos o retângulo base, a linha que vai definir a altura da cabeça da manga e a linha que vai definir a altura da cava. Agora eu posso dividir essa área no meio. Então, com a ferramenta linha selecionada, eu vou arrastar o mouse pela linha de cima do retângulo até ele dar uma travadinha. Essa travadinha indica que esse é o centro dessa linha. Então, eu posso dar um clique, segurar a tecla Shift no teclado, descer até a outra linha e dar um clique. Agora, ainda com a ferramenta linha selecionada, eu vou traçar duas diagonais ligando esse ponto nesse e esse ponto nesse. Com a fita métrica, eu vou vir aqui e conferir a medida dessas diagonais, porque eu preciso descobrir quanto é 1/3 de cada uma delas. Nessa primeira, temos 10,23 centímetros, então é só vir aqui na calculadora e digitar 10,23 dividido por 3, que vai dar 3,41. Agora, eu posso selecionar a ferramenta Marcar Ponto, clicar nesse ponto aqui do centro e definir no painel da direita o comprimento de 3,41. Definindo a medida, é só eu clicar na diagonal para marcar. Vou fazer o mesmo com a diagonal de baixo. Com a fita métrica, vou conferir a medida. 9,60. 9,60 dividido por 3 dá 3,2. Então, com a ferramenta Marcar Ponto, eu vou clicar agora nesse ponto aqui embaixo e definir aqui no painel da direita o comprimento de 3,2 centímetros. E depois clicar aqui na diagonal. Agora, desse ponto que eu acabei de criar, eu vou marcar outro subindo 1 centímetro na diagonal. Para isso, é só clicar no ponto, definir novamente no comprimento a medida de 1 centímetro e clicar na diagonal para marcar. Aqui no encontro dessas duas linhas, eu também vou marcar um ponto. Para isso, é só dar um clique em qualquer uma das extremidades das linhas,
vir com o mouse até o cruzamento e dar um clique. Desse ponto para cima, eu vou marcar um outro ponto com 1 centímetro. Então, eu clico no ponto e defino aqui no painel da direita a altura 1 e a largura 0. O último ponto que precisamos marcar é aqui na base do retângulo. Desse ponto para a esquerda, eu vou marcar a medida de meio centímetro. Então, eu clico no ponto e defino aqui na largura 0,5 e na altura 0. Dou um clique no desenho e pronto! Agora, eu já tenho todas as marcações necessárias para traçar a minha base. Primeiro, eu vou ligar esses pontos com uma linha reta. E agora, com a curva, nós vamos ligar esses outros pontos. Esses aqui vão formar a curva da frente da manga e esses a das costas. Entre cada ponto que a gente definiu, eu vou criar mais 2, dando cliques para que a curva fique mais suave. Se a curva ficar meio esquisita nessa parte, não tem problema porque nós vamos ajustar depois. Quando chegar no último ponto, é só clicar com o botão direito do mouse. Para ajustar, é só deixar a ferramenta Selecionar ativa, clicar sobre os pontos e arrastar. Depois de ajustar essa curva direitinho, eu vou traçar uma outra curva apenas nessa parte, porque a curva da cabeça da manga é a mesma. Eu também vou dar 2 cliques para criar novos pontos entre cada ponto de referência. Agora é só ajustar direitinho. E pronto, o traçado do diagrama está finalizado. Aqui é como se o papel estivesse dobrado e, se fosse aberto, cada parte ficaria com uma dessas curvas. Como eu ainda não gerei um molde, eu não consigo usar a ferramenta de desdobrar. Então, para conseguir gerar o nosso molde de manga aberto, primeiro vamos gerar um molde de uma metade da manga. Para isso, é só clicar na ferramenta Gerar Molde e ir selecionando as linhas que compõem o nosso molde da manga. Nessa parte, eu vou selecionar a curva de fora. Depois de fechar o molde, eu vou clicar aqui no painel da direita em Gerar Molde, sem colocar nome nem fio, porque esse não vai ser o molde final. Ele gerou para mim esse pedacinho do molde. Selecionando ele, eu vou vir aqui em cima na opção Inverter na vertical e dar um clique. Isso vai espelhar o nosso molde para o outro lado. Agora eu posso vir e encaixar ele no diagrama. Para que os pontos se encaixem bem certinho, é só selecionar o molde e dar 2 cliques com o botão direito do mouse próximo do ponto que eu quero unir. Dessa forma, o ponto vai ficar vermelho e o sistema vai criar uma cola nele para que eu consiga unir exatamente em cima de qualquer outro ponto. Daí é só arrastar e dar um clique para fixar. Então aqui nós já conseguimos ter uma visão melhor de como vai ficar o molde aberto. Agora é só clicar na ferramenta Gerar Molde e marcar a opção Moldes como referência, para que ele permita que a gente selecione as linhas do pequeno molde que foi gerado antes. Daí, é só ir clicando nas linhas. Aqui nessa parte, agora, nós vamos selecionar a curva de dentro, porque a curva de fora já ficou na outra metade. Depois de fechar o molde, é só escrever aqui o nome, que vai ser manga, e colocar o fio, que nesse caso é na vertical. Depois de preenchido isso, é só clicar em Gerar Molde e agora sim, o molde base de manga está prontinho. Viu só como é simples e rápido traçar o molde desse jeito? Ficou com vontade de fazer o seu, né? Então faz assim, acessa o site da Mold-Me, faz o seu cadastro e teste grátis por 5 dias. Se você se interessa por esse assunto, não deixe de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Vem muita coisa legal por aí. Tchau!